Boa noite, ou bom dia, boa tarde para os que nos acompanharem em outros momentos do dia, mas boa noite àqueles que nos acompanham a exibição desse culto do Evangelho na noite de hoje, quinta-feira, 13 de março de 2014. O Espírito Eugênio Aspásia nos instruiu a compulsar as páginas do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 116, artigo intitulado Agir de Acordo. Para a introdução da mensagem emmanuelina, foi escolhida a passagem por ele próprio, o Espírito Emmanuel, da carta dirigida a Tito por Paulo de Tarso, capítulo 1, versículo 16. O trecho, o excerto, é esse. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Agora, aos comentários de Emmanuel. Ele começa a falar do Espiritismo, mas todos que não sejamos espíritas kardecistas podemos perfeitamente apropriar-nos das sugestões benevolentes e cristãs de Emmanuel, no sentido de vermos que o cristianismo existe fora ou dentro dos muros do espiritismo, assim como fora ou dentro dos muros do catolicismo ou de qualquer corrente de pensamento religiosa. As correntes de pensamento religioso existem, assim como as religiões organizadas formalmente. E nossa escola de pensamento é uma escola de pensamento não religiosa, não só espiritual, como tem acontecido essa tendência no mundo inteiro. Então, assim, entendamos que não se trata de um proselitismo, que o plano superior não está preocupado em converter quem quer que seja. Assim podemos interpretar o início do pensamento de Emmanuel. Porque tudo isso foi escrito para um público bem menos informado que nós, hoje, já na segunda década do século XXI. Esse livro foi recebido em 1948. Então, nós, obviamente, temos que fazer as devidas interpretações para atualizarmos as propostas, a intenção do Espírito Emmanuel, através da psicografia iluminada de Chico Xavier. Obviamente, eles sempre ajustam o seu discurso para as necessidades e a capacidade de absorção do público destinatário. Isso tem a ver com época e lugar. Aqui estamos falando principalmente do quesito época. Foi um texto extremamente antigo, portanto, com quase 70 anos de idade, com mais 65 anos, obviamente que temos que interpretar com cautela. O Espiritismo em sua feição, ou a espiritualidade em todas as suas expressões não formais, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, olhem bem aqui ele fala das organizações religiosas, não é? Tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, é interessante que ele fala sobre isso, né? Eu só fui comentar o primeiro parágrafo, o iniciozinho, que é o que meus olhos alcançaram. Mas ele segue falando, portanto, dessa questão das escolas religiosas, falamos de correntes de pensamento religioso, é o mesmo sentido. A força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, olha a questão da organização formal, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina, e há muitas correntes que não são doutrinárias, a doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. As pessoas também podem interpretar, terminou aqui a fala de Emmanuel, as pessoas também podem interpretar que não se trata do espiritismo como
organização formal, como nós entendemos que existe a Federação Espírita, etc. Mas sim o Espiritismo como isso que a Amanda falou, a corrente de pensamento que aceita a imortalidade da alma, a comunicação com o mundo espiritual. Nesse sentido, podemos compreender que esse espiritismo é a espiritualidade em todas as suas manifestações, sejam as kardecistas formais brasileiras, que os americanos chamam de espiritismo francês, ou as demais, o espiritismo britânico, que existe no Brasil, ou existe nos Estados Unidos de forma mais limitada, mas temos as diversas, hoje, manifestações religio-filosóficas ou filosófico-religiosas do pensamento da New Age ou fora do movimento New Age, etc. Cada um siga o que seu coração pede. Eu vou pedir a Wagner que acompanhe-me nesse culto do Evangelho, que venha proferir a prece de abertura desse culto do Evangelho e logo em seguida vou fazer a leitura do Evangelho de João, a não ser que Eugênia venha interferir fazendo algum apontamento, alguma sugestão direta, apresentando outras diretrizes que não sejam a leitura sequenciada que fazemos em nosso lar. Nosso Senhor Jesus, Nossa Senhora, agradecemos a oportunidade de realizarmos esse culto do Evangelho, pedindo a bênção dos Senhores sobre os nossos corações, sobre os nossos espíritos e também daqueles a quem amamos. Agradecemos por toda a assistência, por toda a ajuda que recebemos diretamente e indiretamente, através das tantas lições apresentadas, desde as expostas na Bíblia, nas falas de Nosso Senhor, quanto as aqui no Salto Quântico recebidas pelo nosso querido Benjamin e pela espiritualidade que se manifesta através dele. Pedimos essa bênção de felicidade, de consciência, de realização pelo bem comum, como cabe a cada um de nós realizar das diversas formas individuais e de uma forma coletiva, em todos como um grupo. Abençoa-nos encarnados, desencarnados, aqui à distância, no espaço e no tempo, com essa luz de esclarecimento e de felicidade. Assim seja. Nossa professora desencarnada, ou mestre espiritual, ou guia espiritual, cada um use a expressão que deseje, Eugênia Aspásia, pediu que nós procurássemos o Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 15 a 19. É extremamente interessante, eu li antes de reiniciar a gravação com Wagner, e esse trecho do Evangelho trata exatamente do assunto de doutrinas, ou seja, aquilo que é opiniático, correntes de pensamento que vêm de cima da espiritualidade sublime, das faixas de sabedoria. Claro que as faixas de sabedoria são várias, podem ser infinitas, e tanto mais, ou de uma forma genérica, a faixa de sabedoria, ou a voz da verdade, ou a voz do Espírito Santo, o que a pessoa deseja dizer conforme suas ideologias, suas idiosincrasias linguísticas. Algumas pessoas, por exemplo, se ouriçam em falar em verdades, porque em termos absolutos, verdades não existem para a condição humana. Ok, podemos mudar para a faixa de sabedoria. De fato, toda verdade é relativa e pessoal. Então, por isso, deixemos em aberto. Cada um utilize a expressão que mais lhe aprouver, para que entendamos que quanto mais desenvolvida espiritualmente seja uma pessoa, mais ela estará capacitada a canalizar, a interpretar, seja médium ostensiva ou não, essa faixa de consciência dos seres esclarecedores, a faixa de consciência da supra-ordenação, essa faixa de consciência que nos elucida os dilemas de propósitos e de significado em nossas vidas, sobre uma maneira em momentos de crise, que com uma mente meramente racional, egóica ou lógico-matemática, um raciocínio, portanto, muito terra-terra, por mais inteligente seja uma pessoa, essa linha de raciocínio não chegará a conclusão nenhuma. Então nós precisamos buscar uma forma diferenciada de inteligência, não só racional lógica, portanto, ou lógico-matemática, para buscarmos a inteligência intuicional ou intuicional moral, para que entendamos que
uma série de eventos só podem ser interpretados de modo adequado, profundo e, por isso, de forma construtiva, se nós tomarmos a perspectiva de eternidade, de espiritualidade. Pierre Teilhard de Chardin já nos disse que não somos seres humanos que têm experiências espirituais, mas seres espirituais que têm vivências humanas. Então, os judeus se admiravam e diziam: este homem, falando de Jesus, não fez estudos. De onde lhe vem, pois, esse conhecimento das Escrituras? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quando Jesus fala agora doutrina, assim como Kardec no século XIX falava doutrina, tinha significado diferente. O idioma que Jesus usava era o aramaico. O aramaico só tinha 600 palavras. Falar com um idioma com 600 verbetes, quando, por exemplo, idiomas modernos como o inglês. Vamos começando com o português. O português tem 450 mil palavras aproximadamente. Há quem fale de um pouco mais de 500 mil palavras. O inglês tem 1 milhão. A última estimativa do dicionário de Oxford, 1 milhão de verbetes. Imaginemos, e a gente se comunica com muita dificuldade fazendo uso da linguagem humana, ou seja, do raciocínio também discursivo, que é uma forma de raciocinar também da mente egóico, racional, lógica. Muito bem. Então, a doutrina que ele fala aí são o conjunto principiológico, as diretrizes ou o ensino, de uma forma geral, o ensinamento, o conjunto dos ensinamentos de Jesus. Obviamente que é isso. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá a minha doutrina, se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Vejam que interessante, toda pessoa que estiver com o desejo sincero de cumprir a vontade de Deus, entra na faixa de sabedoria. Então ela consegue perceber que a fala de Jesus, de fato, ou de qualquer pessoa que em nível muito mais baixo, menor, porque Jesus foi um representante máximo, o representante por excelência para a Terra, da faixa de sabedoria. E por isso que a gente tem que interpretar para compreendê-lo melhor. Nunca vamos compreender completamente Jesus, a não ser que cheguemos ao nível dele, o que ninguém vai conseguir encarnado. Muito bem, e não é para agora, não é para logo. Existem vários níveis de iluminação. Há muita gente que imagina-se muito próxima de uma iluminação última, e isso é um sinal de que a pessoa está muito embotada em suas percepções, inclusive e principalmente as espirituais, para supor isso. Mas, inclusive, vamos considerar que há limitações intelectuais. Vamos começar por perceber que alguém que imagina isso tem limitações intelectuais muito fortes. Então, qualquer pessoa que seja do bem, sintonizada com a faixa, qualquer pessoa sintonizada com a faixa de sabedoria, percebe quem fala em nome da faixa de sabedoria. Que seja mais preparado ou preparada para falar em nome da faixa de sabedoria. Quem fala por própria autoridade, ou seja, suas opiniões próprias, né? Busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou ou quem está representando uma faixa de consciência, uma comunidade de espíritos ou uma comunidade ou um conjunto de princípios, e não a promoção pessoal através dessa pregação espiritual religiosa ou pregação de transcendência, que não é bem pregação, é a difusão de um conjunto de ideias para que cada um absorva aquilo que mais lhe fizer bem, aquilo que mais, no sentido profundo da palavra, aquilo que mais condisser com os reclamos de sua consciência. Quem fala da própria autoridade busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há impostura alguma. Era o caso de Jesus em termos absolutos. Em níveis humanos, nós vamos ter gradações diversas dessa experiência de ser uma pessoa com autoridade. Era o caso de Kardec, sim, embora não sejamos kardecistas, espíritas kardecistas, mas Kardec, sim, foi um grande representante do céu. Ele tentou reproduzir e representar a fala dos espíritos superiores que o conduziam, através de médios ostensivos ou através de sua própria mediunidade intuitiva. Ele era uma pessoa extremamente intuída, porque era uma pessoa moralmente muito desenvolvida, então a intuição fica muito aguçada. O mesmo se diz no século XX para Chico Xavier, um médium ostensivo de potenciais extraordinários, mas, antes de tudo, um grande espírito, e que, por isso, por ser uma pessoa avançada em sentimentos e não só em intelectualidade quer dizer inteligência, ele não tinha títulos acadêmicos, ele poderia não estar preocupado em demonstrar
ou a capacidade cognitiva que trazia de seu passado muito longo, muito antigo, diferente passado, quer dizer, de muitas encarnações, mais do que a média da Terra, e mais, obviamente, para interpretar, traduzir, ainda que por uma psicografia semimecânica, as falas dos espíritos superiores por seu intermédio, era isso sinal de uma inteligência avançada. Mas o mais importante não era a inteligência ou a mediunidade extraordinária de Chico Xavier, e sim a sua moralidade, o conjunto dos valores, das prioridades, dos sentimentos, a capacidade de autoentrega e de sacrifício de um ser em processo de santificação ou já santificado. E encerra Jesus dizendo: acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. Ou seja, nem no nível de Moisés, aqueles que acusavam Jesus de impostura, eles estavam em bom nível de aprovação. Eles não estavam seguindo de forma coerente e justa as proposições da lei mosaica estabelecida principalmente no Pentateuco mosaico, os primeiros 5 livros que compuseram a Bíblia, que compõem a Bíblia e que era seguida pelos judeus à risca. Então, observemos que todos nós temos um conjunto de princípios que alcançamos, que enxergamos, podemos perceber não só com a inteligência, mas com o coração, e cabe a nós, o que nós percebemos pela consciência, nós percebemos pela inteligência, que nós devemos aplicar e de forma persistente em nossas vidas isso que percebemos. Passando já a prece final, sugiro a todas e todos que fechemos os nossos olhos por alguns momentos para facilitarmos os que já não estiverem assim recolhidos, os que puderem, né? Alguém pode estar ouvindo essa gravação no trânsito, obviamente não vai fechar os olhos, e cada um siga o bom senso. Algumas pessoas são muito imaginosas, se desconcentram, se fecham os olhos, mantenham os olhos abertos. Bem, cada um faz o que for melhor para se concentrar, focar mais o seu mundo interior, para favorecer essa percepção pessoal, intuicional, consciencial da voz da sabedoria, a voz dos Espíritos Santos de Deus, a voz da própria virtude interior, a nossa virtude, a nossa luz divinal, a nossa própria presença em latência, ainda que seja de forma em percentual muito diminuto do Cristo interior, do anjo interior que habita nossa intimidade. Nossa Senhora, Nosso Senhor e Arcanjo Búdico Gabriel, todos os bons espíritos, Espíritos Santos de Deus, o Espírito Santo de Deus de um modo geral, nos inspire, nos proteja, nos conduzam, nos protejam, todos esses seres, a divindade e todos esses seres que o representam, nos ajudem, nos inspirem sobremaneira a que utilizemos nosso discernimento e nossa determinação de nos disciplinarmos a seguir o que nós já sabemos ser o necessário e fazermos o que seja apropriado ao nosso crescimento e ao favorecer do crescimento de outras pessoas, a sermos úteis ao bem comum, a darmos de nós mesmos, de nós próprios, o melhor. Hoje e por todo sempre. Assim seja. Um beijo no coração de todas e todos, e irmão em ideal, cristão, e como professor e canal em processo de melhoria, Benjamin Teixeira de Aguiar.